Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Levante assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, a tua palavra, Senhor, agora vai ser ministrada. E eu peço que o Senhor fale a cada vida, a cada coração, pois todos nós necessitamos, Senhor, da tua palavra. Queremos que o Senhor, meu Deus, por meio desta palavra nos santifique e nos traga para mais próximo de ti. Queremos que o Senhor, por meio desta palavra, meu Pai, venha alimentar a nossa fé. E que todos nós, meu Pai, que aqui estamos, e aqueles que vão assistir na televisão, no canal, e aqueles que vão ouvir na rádio, sejam, Senhor, abençoados e edificados também. Assim, Senhor, eu peço, em nome de Jesus, amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte, diga glória a Deus. Tome o teu assento. Amados irmãos, nós sabemos muito bem que o Senhor Jesus Cristo, Ele trouxe muitos ensinamentos e todos eles muito importantes para a nossa vida cristã, para a nossa fé. Mas dentre todos os ensinamentos que o Senhor, Ele nos trouxe, eu digo que um dos mais importantes é justamente esse aqui. Aqui o Senhor Jesus está ensinando na prática, acerca do perdão. Ele não apenas está dizendo que devemos perdoar, mas Ele está na prática fazendo isto. Pois quando estava sendo crucificado, olhava para uma multidão de pessoas, as mesmas que disseram: solta Barrabás e crucifica Jesus. Ele olhava para a multidão de pessoas que estavam diante dele, e aquelas pessoas ali foram justamente aquelas que estavam escarnecendo dele, cuspindo nele, eram aquelas que estavam açoitando a ele, eram aquelas que estavam zombando dele. E mesmo ele, diante de todas essas pessoas que lhe faziam tão mal, que lhe causavam tantas dores, ele orava dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que coisa tremenda, irmãos! Uma pessoa perdoar aquele que está ali lhe crucificando injustamente. Uma pessoa perdoar aquele que está ali cuspindo na sua face. Uma pessoa perdoar aquele que está ali injustamente lhe açoitando, lhe chicoteando. Que coisa tremenda! E isto é um ensinamento para todos nós, porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser seguidores de Cristo. A palavra cristão é justamente isso, é ser um seguidor de Cristo. E se nós temos o título de cristãos, mas não somos capazes de fazer o que o nosso mestre fez, seguir o exemplo do mestre, então que tipo de cristão sou eu? Que tipo de cristãos somos nós? É necessário que realmente nós venhamos tomar isso aqui como exemplo. É necessário que realmente nós venhamos trazer para a nossa vida esta grande lição.
Porque a nossa salvação, ela depende muito disso aqui. Para aqueles que imaginam que se abster do vício é suficiente, que se abster da prostituição é suficiente, que se abster da idolatria é suficiente, estão enganados. Não vai adiantar nos abstermos de tantas coisas que são pecado. Não vai adiantar deixar o vício, a prostituição, a idolatria, mas não liberar perdão àqueles que ofendem. Não vai adiantar sairmos da roda de escarnecedores, do meio da magia negra, deixarmos toda sorte de imundícia, mas com o coração cheio de ódio, de mágoa, incapaz de perdoar uma ofensa, incapaz de liberar perdão para aquele que lhe ofendeu. A mesma condenação a pessoa vai receber, porque tanto o pecado da idolatria, como o pecado do vício, como o pecado da magia negra, e o pecado do ressentimento, da mágoa, condenará a alma do homem. Então, se eu deixo o vício, se eu deixo a idolatria, mas eu não consigo perdoar, se eu deixo a magia negra, se eu deixo tanta sorte de pecado imundo que há nesse mundo, mas não consigo liberar o perdão, não consigo perdoar aquele que me ofende, então eu estou com a minha salvação comprometida. Na verdade, eu não tenho a salvação enquanto eu não conseguir perdoar. Que coisa tremenda isso! E isso é dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, não é coisa minha não. Eu quero que você observe na sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, isso é dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele dá o exemplo, porque ele perdoa a todos que lhe ofendem. Ele perdoa a todos que estavam ali lhe crucificando, assistindo ali a sua crucificação. Ele não apenas perdoa, mas ainda ora, ainda intercede, pedindo para que o Pai não venha imputar aquilo como pecado sobre as pessoas que estão lhe ofendendo. Ele faz isto na prática, e aqui ele fala o porquê que nós devemos de fato perdoar. Que coisa linda! Ele faz na prática, e aqui ele fala o porquê que nós devemos perdoar. E o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que todos nós façamos isto que Ele diz aqui, porque isto é realmente forte e importante para a nossa salvação, para a nossa alma. Mateus capítulo 6 e versículo 14 está escrito assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Veja, se nós perdoarmos as ofensas dos homens, e todos nós aqui somos ofendidos constantemente, sim ou não? Quem já foi ofendido hoje por alguém? Levanta a mão. Quem já foi ofendido hoje por alguém? Pois é. Mas você percebeu que você talvez tenha ofendido alguém hoje? Talvez você não percebeu, mas pode ser que você tenha ofendido alguém hoje. É porque quando somos ofendidos, rapidamente nós conseguimos detectar a ofensa. Quando nós ofendemos, às vezes nós nem percebemos, porque não dói em nós. Mas veja o que Jesus está dizendo. Versículo 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Versículo 15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ei, se nós não recebermos perdão de Deus, como é que seremos salvos? Imagina só, se Deus não perdoar o teu pecado, como que você será salvo? O pecado condena o homem. O pecado é uma barreira, é uma muralha entre nós e o nosso Deus. E se Deus não perdoar o nosso pecado, o que será da nossa alma?
Onde é que encontraremos salvação para nossa alma? Se a salvação só é possível mediante o perdão de Deus. E Deus só vai perdoar, não sou eu que digo, é a Bíblia, é a palavra do Senhor. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Deus vai me perdoar se eu tiver capacidade de perdoar aqueles que me ofendem. Você lembra da oração do Pai Nosso? Eu acredito que você já fez a oração do Pai Nosso, ou faz. Nesta oração que muitos fazem, nem sabem o que estão dizendo, porque não se ligam com a palavra que sai da sua boca. Nesta oração nós admitimos que nós perdoamos. Pai, perdoa-nos como nós temos perdoado os nossos ofensores, ou aqueles que têm nos ofendido. Mas será que isto é real? Será que nós temos essa capacidade? Estamos assim fazendo, perdoando aqueles que estão nos ofendendo? Porque ser ofendido nós somos diariamente, assim como também nós ofendemos. E se nós somos ofendidos, será que nós estamos perdoando? Será que a pessoa que nos faz um mal, ainda que não venha arrependida pedir oração, recebe o nosso perdão? Será que uma pessoa que nos faz um mal, escute, ainda que não chegue para se retratar, ainda que ela não venha até nós arrependida pedindo nosso perdão, será que mesmo assim nós temos a capacidade de fazer como o Senhor Jesus Cristo fez? Porque ninguém veio até ele: ó Senhor, me perdoa por estar te crucificando, Senhor, me perdoa por estar colocando a coroa na tua cabeça de espinhos, Senhor, me perdoa por estar blasfemando de ti, cuspindo na tua face. Ninguém veio até ele arrependido pedindo perdão, mas ele, ainda que ninguém tenha feito isto, ele perdoou. E nós, será que temos esta capacidade de perdoar, ainda que não nos peçam perdão? Ei, isto aqui implica diretamente com a salvação da alma do homem. Se eu tiver a capacidade de perdoar os meus ofensores, eu estarei apto a receber o perdão do meu Deus. Mas se eu estiver com o coração duro, travado, cheio de mágoa, sem a capacidade de perdoar, então os céus estarão travados, fechados sobre a minha vida, e eu não receberei o perdão do Pai. Versículo 15, torno a ler: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amado, eu sei que isto não é fácil, eu sei muito bem. De repente você está ajudando alguém, fazendo bem para alguém, e aquele alguém a quem você está ajudando com pouco está ali falando mal de você, tentando denegrir a tua imagem. Aquela pessoa que você tanto ajudou, de repente está lá dando coice em você, tentando denegrir a tua imagem. Eu sei que não é fácil, não é fácil, não é fácil, sabe? Não é fácil, mas mesmo assim você tem que ter essa capacidade de perdoar. Você tem que ter essa capacidade, essa força dentro de você de perdoar. É fácil? Não, não é. Isso é fácil? Não, não é. Mas o Senhor quer que façamos isto, porque isto é o que vai provar que realmente nós temos o amor de Deus dentro de nós. Isso é o que vai provar. Ei, o que prova que o amor de Deus está em ti não é um presente caro que você compra para dar a alguém que te faz bem. Não, o que prova que o amor de Deus está em ti não é um favor que você faz a alguém que de repente está necessitada. O que prova que realmente o amor de Deus está em ti é perdoar aquele que te ofende. Ele te falou mal de ti, ele tentou denegrir a tua imagem, ele puxou teu tapete, ele fez uma calúnia grande a teu respeito, mas você dobra o teu joelho em casa e diz: meu Pai, eu perdoo a vida deste homem, e eu peço que o Senhor abençoe a sua vida, eu peço que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Ei, isso é realmente o que comprova que o amor de Deus está em nossas vidas.
Olha para quem está ao teu lado e diz: irmão, se eu te ofender algum dia, tu vai ter a capacidade de me perdoar? Ei, dizendo assim é fácil, né, irmão? Parece até brincadeira. Oh glória, oh glória. Eu estava falando hoje de algo que vi. Não, eu não presenciei aquilo, foi na televisão, em um jornal. Uma mãe perdeu o filho, um adolescente. Assassinaram esse adolescente. E ele não era um malfeitor. Ele foi apenas revidar um assalto. Reagiu, na verdade. Não revidou, reagiu ao assalto. E foi executado. Mas o executor, o assassino, foi preso em flagrante. E a mãe do menino morto foi lá e ficou de frente para ele. Sabe o que ela fez? Ela não tentou esbofetear ele, esmurrar ele. Ele olhou para ele mesmo chorando, disse: eu te perdoo. Tu tirou a vida do meu filho, mas eu te perdoo. Meu irmão, isso não é fácil. Isso é duro. Isso é duro. Ela podia pelo menos tentar dar um tapa nele. Ela, naquele momento, poderia ter pelo menos amaldiçoado a vida dele. Mas ela olhou para aquele rapaz e ela disse, olhando dentro dos seus olhos: eu te perdoo. Tu arrancou um pedaço de mim. Eu estou amargurada, triste, eu estou aflita, mas eu te perdoo. Que coisa tremenda. Escuta, é necessário que nós coloquemos isto dentro do nosso coração. E às vezes tem uma pessoa que simplesmente porque alguém lhe olhou com a cara feia, ela já criou uma mágoa. Já criou uma mágoa. A pessoa estendeu a mão para dar a paz do Senhor, ela não deu a paz do Senhor, já criou uma mágoa. Ah, é? Tá certo. Quando estender a mão agora, eu viro de costa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A pessoa deu um telefonema, aí não foi atendida, a pessoa não atendeu, não respondeu a mensagem. Ah, é? Pois tá certo, nunca mais eu vou atender o telefonema dela. Que coisa terrível. Que coração é este? Existe amor nesse coração que por qualquer coisa está cheia de mágoa, ressentimento? Tem pessoas hoje e dentro das igrejas, escuta bem, dentro das igrejas que carregam mágoa de próprios parentes, de próprios irmãos de sangue, pai, mãe. Ei, eu já conheci muitos, pastor, eu não consigo perdoar o meu pai, ele me fez um mal muito grande. Pastor, não consigo perdoar o meu irmão, ele me fez um mal muito grande. Ah, é? Não consegue? Mas quando dobra o joelho, pede para Deus perdoar os erros. Não consegue perdoar as ofensas, mas quando dobra os joelhos, pede para Deus perdoar os pecados. Como é que dá certo isto? É necessário que venhamos perdoar para então recebermos o perdão do Pai. E outra coisa, o Senhor não quer que a gente canse de perdoar, não. Você sabia disso? Nós vemos o Senhor trazendo uma resposta para o apóstolo Pedro. Você sabe que o apóstolo Pedro, ele era meio duro, né? Pois é, era meio briguento o apóstolo Pedro, né? Pelas expressões dele, pelo que nós vemos na Bíblia, nós percebemos isto. E certa vez ele disse para o Senhor: Senhor, quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu terei que perdoá-lo? 7 vezes?
Aí o Senhor traz uma exortação para ele. Eu quero que você acompanhe isso na sua Bíblia. Observe isto na sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, o Senhor Jesus, ele traz uma resposta meio que dura para o apóstolo Pedro. No capítulo 18 de Mateus e versículo 21, está escrito assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Eu fico imaginando o que se passava pela cabeça de Pedro. Escuta, eu fico imaginando o que se passava pela cabeça de Pedro para ele fazer essa pergunta. Porque quando ele faz essa pergunta, o Senhor Jesus estava trazendo um ensinamento que não falava sobre o assunto. E aí do nada ele vem e traz essa pergunta. Então o que estava se passando pela cabeça de Pedro? Será que alguém estava ali fazendo raiva e ele já tinha perdoado várias vezes? O que eu sei é que ele diz: Senhor, escuta bem, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Aí o Senhor Jesus responde para ele no versículo 22. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Se você é bom de matemática, você sabe quantas vezes, né? Quantas vezes? 490. Você acha que é só isso que nós temos que perdoar nossos irmãos? Você acha que tá bom 490 vezes? Vem cá, quantos perdões tu já pediu ao Senhor? Só 490? Eu acho que foi bem mais. Eu acho que 490 eu pedi só num dia, não foi, irmão? Então como é que 490 perdão tá bom? Não, isso aqui é algo simbólico. Porque na verdade nós temos que perdoar quantas vezes for necessário. Imagina só se Jesus tivesse dito: Pedro, só 7, tá bom, Pedro, errou, chegou 7 vezes, perdoou 7 vezes, pronto, você já está de consciência limpa, está tranquilo, basta 7 vezes. Aí, meu irmão, eu tenho certeza que Pedro, do jeito que era, na hora que alguém errasse contra ele, pecasse contra ele, a 8ª vez ele dava logo uma bufetada: pega! O Senhor disse que era só 7, então pega na orelha, não é? Só que o Senhor não disse para Pedro isso. O Senhor disse 70 vezes 7. Não, infinitamente tu terá que perdoar aquele que contra ti pecar. Infinitamente tu terá que perdoar aquele que te ofender. Então, Pedro, aquieta aí teu coração. Quem é que está te ofendendo? Quem foi que te ofendeu? Talvez uma palavra, não sei. Foi Tiago? Foi o apóstolo Tiago? Quem foi, Pedro? Quem foi? Foi o apóstolo João? Quem foi, Pedro? Pois é, se eles errarem contra ti, quantas vezes errarem, quantas vezes forem necessário, você vai ter que perdoar, Pedro. De igual modo nós. Está chateado com o irmão porque ele te ofendeu? Meu irmão, engole esse orgulho, chega lá e perdoa. Engole esse ressentimento, chega lá e perdoa. Perdoa mesmo. Não é apenas de boca, perdoa mesmo. Porque o perdão, quando é só de boca, Deus sabe, ainda que o homem não saiba. Deus sabe, porque Deus conhece o que está dentro do nosso coração. Ele não quer que o perdão seja apenas de boca, mas de coração. De coração. Veja, depois que o Senhor Jesus fala isso para Pedro, depois que o Senhor Jesus dá essa resposta para Pedro, Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Depois disso, ele traz uma parábola linda, uma das mais lindas da Bíblia, falando a respeito do perdão. Ele vai dizer que um homem rico, na verdade um rei,
achou por bem cobrar uma dívida de um dos servos que ele tinha. E essa dívida já estava tão alta, e o rei acabou decidindo: eu vou vender você, sua esposa, seus filhos, tudo que vocês têm, para que essa dívida seja paga. Aí aquele homem se ajoelhou diante do rei e começou a suplicar: seja compassivo para comigo, e tudo eu te pagarei. Me perdoa, me dá mais uma chance, eu vou te pagar tudo. Aquele rei se compadeceu e logo perdoou. Está perdoado, deixa para lá, está perdoado. E assim que esse homem sai de diante do rei, aí ele vê uma pessoa que lhe devia, e essa pessoa que lhe devia se assustou quando se encontra com ele, e ele vai logo pegando aqui no pescoço e vai logo dizendo: olha, me paga o que tu está me devendo, tu tem que pagar, seu veaco. Escuta, aquele pobre homem fez a mesma coisa que há pouco tempo ele tinha feito diante do rei: me perdoa, tenha misericórdia de mim, e tudo eu te pagarei. Ele perdoou? Perdoou não. Ele pegou o pobre coitado, jogou dentro da prisão. Mas ele achou bom quando o rei lhe perdoou, amém? Saiu ali alegre e satisfeito porque o rei lhe perdoou toda a dívida. Mas na hora que era para ele perdoar, ele não perdoou. É bom receber o perdão, e na hora de perdoar, por que não perdoa? Quando se ajoelha e diante do grande rei pede o perdão sobre os pecados e sente o alívio que é o perdão, e aí mais na frente, quando alguém lhe ofende e a pessoa não tem a capacidade de perdoar, que negócio é esse? Mas Jesus encerra essa parábola falando algo sério. Veja, estamos em Mateus capítulo 18. Não vamos ler a parábola toda, em casa você lê. Mas no finalzinho, no versículo 32, no versículo 32 está escrito: então o Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Aqui acabou a parábola. A parábola acaba no versículo 34, mas veja o que o Senhor fala no versículo 35: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. O Senhor diz que vai acontecer a mesma coisa. O rei se indignou com aquele a quem ele perdoou a dívida, se indignou porque recebeu perdão e não perdoou o seu companheiro, o lançou no cárcere, entregou na mão dos seus atormentadores. E aí o Senhor diz que a mesma coisa vai acontecer. O Pai Celestial vai trazer punição, vai acontecer a mesma coisa para aqueles que são incapazes de perdoar as ofensas das pessoas. Versículo 35: assim vos fará também meu Pai, Jesus falando, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração, não da boca, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Tem alguém aqui que está com raiva de mim? Olha, tu tem que perdoar, a obrigação tua, viu? Tô nem aí, tu tem que me perdoar. De igual modo, você pode estar tranquilo, viu? Pode falar mal de mim, o que quiser, mas eu vou te perdoar. Não precisa nem me pedir perdão. Eu vou perdoar. Porque se eu não fizer isso, a minha salvação está comprometida. Se você não fizer isso, a tua salvação está comprometida.
É necessário que venhamos trazer para nós este ensinamento de Cristo Jesus. É necessário que façamos isto, sigamos este exemplo de Cristo Jesus. O perdão é importante demais. O jejum é importante, nós pregamos isso. Ei, tu quer ter poder sobre as trevas, sobre os demônios, sobre os principados do inferno? Jejuma, ora. Jejum e oração é algo poderoso. Sobe o monte, se consagra. Nós pregamos isso porque isso realmente é importante. Mas entenda bem, tão importante quanto o jejum, quanto a oração, quanto a fé, tão importante quanto a tudo isso é o perdão. É a capacidade de perdoar. Tem crente que parece estar cheio do poder, pula, entra em mistério, fala em línguas estranhas, canta em línguas estranhas. É uma coisa tremenda, irmãos. Mas se tem no coração uma mágoa, de nada vai adiantar tudo isso. De nada vai adiantar tudo isso. Contrapartida, tem um irmãozinho que às vezes não dá nenhum glória a Deus, não fala línguas estranhas, não entra em mistério, mas chega, fica sentadinho assistindo o culto e o coração está limpo como o coração de uma criança. Não tem mágoa de ninguém, não tem ódio dentro de si, não tem nenhum ressentimento. Se alguém lhe faz algum mal, ele abre a sua boca e diz: eu perdoo. O coração está limpo. Eu pergunto para você, de quem mais o Senhor se agrada? Do que está pulando em mistério, falando em línguas estranhas, mas com mágoa no coração, sem a capacidade de perdoar? Ou daquele que não fala em mistério, não entra em mistério, não fala em línguas estranhas, não se levanta, mal dá um glória a Deus, mas o coração está limpo como o de uma criança? De quem mais o Senhor se agrada? Do coração limpo. Amém? Do coração limpo. O coração limpo é algo que agrada o Senhor. Quando falamos de coração limpo, nós estamos falando de um coração puro, que não tem mágoa, não tem ódio, não tem ressentimento, não tem malícia. É isso que nós temos que aprender. É isto que nós temos que aprender. Mateus capítulo 5 e versículo 8, as bem-aventuranças. O Senhor Jesus diz assim: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. É isso que o Senhor está procurando hoje. Crentes, pessoas de coração limpo, crentes, pessoas que não guardam mágoa, ressentimento, rancor. É isso que o Senhor está procurando. Eu digo procurando porque hoje existe uma multidão de pessoas que não conseguem perdoar, e aí aqueles que tem um coração limpo são difíceis de encontrar, é difícil de encontrar. Por isso o Senhor está procurando aqueles de coração limpo, que não guarda mágoa, que não guarda ressentimento, e que o Senhor possa encontrar aqui neste santo culto pessoas de coração limpo, que o Senhor possa ver em nós nesta noite corações limpos. Ei, que você, em nome de Jesus Cristo, não venha ter esse pecado contigo, mas que o teu coração esteja limpo e que você tenha essa capacidade de liberar perdão, seguindo assim o exemplo de Cristo e guardando os ensinamentos de Cristo a respeito do assunto. Amém, pessoal? Diga para quem está ao teu lado: você é capaz de perdoar, irmão? Então, puxa pela memória aí, será que hoje, será que hoje tu lembra de alguém que te fez mal e está engasgado aqui? Está engasgado aqui, pastor, eu lembro, está engasgado aqui, não consegui ainda, pastor, não consegui ainda perdoar. Pois hoje você vai perdoar. Não, eu não estou dizendo isso querendo obrigar, eu estou dizendo isso
porque você precisa perdoar. Para o bem da tua própria alma, você precisa perdoar. Amém. Já vamos finalizar, mas eu quero encerrar lá na carta aos Efésios. Vamos em Efésios, capítulo 4, aleluias. Acompanhe na sua Bíblia, Efésios capítulo 4. Eu quero encerrar aqui. Veja o que diz o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo. Versículo 26, não se assuste com isso, é a palavra, não se assuste com isso. Efésios capítulo 4, versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Como que o homem, ele ira e não peca? Ele se ira e não peca. Quando ele se ira, e logo de imediato ele perdoa. Amém? Assim o homem não peca. Ele se ira, mas logo de imediato ele perdoa. Teve um momento que Jesus se irou, se lembra, né? Quando ele pegou um chicotezinho, ó, suave, mas desceu, ó, porque faziam da casa dele comércio. Aí ele chegou, virou as mesas daquele povo e disse: aqui é casa de oração. Vocês não podem fazer comércio à porta do templo, porque isso aqui é casa de oração. Aí desceu o chicote, mas ele não pecou. Ele se irou, mas ele não pecou, porque ele perdoou. Quando o homem se ira, quando o homem ele tem uma raiva e ele perdoa e não deixa aquilo ficar no seu coração até que o dia acabe, ele não peca. É o que está escrito: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, que esse ressentimento, que essa ira seja momentânea, que logo saia do coração, que o sol venha se pôr, mas o teu coração já esteja limpo da ira que teve. Mas o versículo seguinte é muito forte. Você já leu? Já leu 27? Veja: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Meu irmão, é uma porta escancarada para o inimigo das nossas almas, é uma porta escancarada para o diabo, um ressentimento, uma mágoa no coração. Escuta, para encerrar, um testemunho, para encerrar. Já falei isso uma vez, talvez você não tenha ouvido, mas escute. Em uma certa igreja que pastoreei há muitos anos atrás, tinha um casal lindo, que só chegava na igreja de mãos dadas. Era um senhor e uma senhora de aproximadamente seus 40, 50 anos de idade. E em uma certa vez, aquela mulher chegou sozinha, e à tarde, não era horário de culto, eu estava na igreja. Ela chegou chorando, desesperada. E aí logo eu pedi para ela se assentar, sentei do lado e comecei a conversar com ela, tentando entender por que daquele choro. E ela se abriu e disse: pastor, o meu esposo me traiu. Eu peguei ele com uma mulher. Pastor, quase 20 anos de casado, pastor. Pastor, você não sabe como isso está doendo em mim. Aí eu disse: quando foi, irmão? Pastor, está com 2 dias, pastor. Eu fiz de tudo para não vir na igreja falar isso, pastor, mas não aguentei, eu estou muito mal. Eu disse: irmã, eu sei que isso é doloroso, irmã, mas vamos vencer, irmã, não deixe se abater por conta disso. Vamos orar, irmã, vamos orar. Pastor, não consigo mais nem orar. Eu estou com um ódio muito grande, pastor. Eu não estou conseguindo nem me ajoelhar para orar, pastor. Quase que não vinha mais nem na igreja, pastor. Eu disse: calma, irmã, porque assim a situação só vai piorar. Ela disse: mas pastor, não é com o senhor não sabe o tamanho da dor que eu estou sentindo, a decepção que eu estou sentindo. Pastor, não consigo perdoar. E com pouco
ela começou a gritar e o demônio se apoderou dela. Começou a se debater no chão e eu fui orar e o demônio falando pela boca dela: eu vou tirar a vida dela. E começou a passar as unhas no chão e falando pela boca dela: eu vou levar a alma dela. A porta se abre quando a mágoa entra. A porta se abre para o inimigo quando a mágoa, o ressentimento entra. E foi luta para esse demônio sair, porque a gente ora, mas a porta está aberta. Ele não sai porque ele vê legalidade, e a legalidade é o ódio, é a ira dentro do coração. E nós não podemos aceitar. Por isso Jesus fala que das crianças é o reino de Deus, porque a criança, você ofende, dá até umas palmadas, deixa de comprar aquele presente, na hora ela chora, grita, mas depois vem e nos abraça, não fica mágoa. Mas o homem, quando está cheio de mágoa, de ódio no coração, não consegue tirar, não consegue se libertar disso, não consegue perdoar. É como se uma porta estivesse aberta para o inimigo entrar. Não vamos deixar essa porta se abrir. É o que está escrito, irmãos: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Amém? Diga: eu não vou dar lugar ao diabo. Eu não vou dar esse prazer ao meu inimigo. Dar lugar ao diabo não é só se assentar na roda de escarnecedor, não. Dar lugar ao diabo não é só botar a cachaça na boca, não. Dar lugar ao diabo não é só se prostituir, não. Basta ter um ódio, um ressentimento no coração, e ali a porta está aberta para o inimigo. Amém? Vamos guardar o nosso coração. Vamos guardar o nosso coração. Não vamos deixar esse mal se instalar dentro do nosso coração. Amém, pessoal? Diga: o meu coração. Diga: o meu coração estará limpo. Diga: eu guardarei, eu cuidarei do meu coração. Diga: a mágoa, diga: o ressentimento, o ódio não vai ter lugar no meu coração. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia.